Você vai ver o médico que ele sabe um pouco de uma área. Por exemplo, você vai pegar para um clínico geral e manda ele operar o coração de alguém, ou manda tratar do olho de alguém. Ele vai falar: ah, isso aí eu não sei, tem que procurar um oftalmo. Ah, isso daí tem que procurar um ginecologista, tem que procurar. Então você vai tendo essas especializações. O pessoal se. Todo mundo se formou como médico, todo mundo tem uma noção básica. E depois ele vai se especializando em áreas. E é o que eu estou fazendo ultimamente. Eu estou deixando algumas coisas e estou ficando só com outras, né? Então eu acabo indo para a área de redes, para a área de arquitetura, para a área de sistemas operacionais, que é o foco que hoje eu tenho no IF, né? Eu tenho que cuidar disso, que na verdade é o que eu fui contratado para isso. Entendeu? Mas a gente acaba vendo um pouquinho, porque acaba gostando, eu sempre gostei. Então, não que, mas não sou especialista, não dá tempo de ficar vendo só isso daí o tempo todo. Ok? Mas, se ainda fosse seguir para um lado, provavelmente nessa área de IA, nessa área de automação, provavelmente em Python. Eu acho, na minha opinião, que ter mais material facilita mais a vida da gente. Antes de começar, só de curiosidade, essa semana eu estava vendo alguns vídeos do Harmony OS, que a gente viu semana passada. Lembra dele? Vocês se lembram, pessoal? O que ele era, lembra? Se não lembra aí. Era um sistema operacional concorrente com o do Google, né? Feito pela Huawei, lá na China, porque ela está proibida de usar o Google. Então, o que ela fez? Basicamente, tem um Android, ele tem a versão livre dele, né? Então, é um código-fonte livre. Por quê? Porque ele é baseado dentro do Linux. Então, o que fizeram? Pegaram o Linux, é uma fonte do Android. Então, basicamente, o que ele é? Ele é um Linux lá dentro. Então, foi feito um sistema Linux. Eles pegaram esse Linux, que era o Linux para arquitetura ARM, que já existia, um kernel que já existia para ARM, fizeram uma adaptação e isso virou Android. Então, o Android ele usa um kernel Linux. Se você for olhar, basicamente ele é um Linux modificado. E como ele é derivado do Linux, ele tem que ter uma versão gratuita, porque ele pegou uma coisa gratuita e modificou. Então, ele não pode pegar a coisa gratuita e ficar para ela como pago, né? Isso daí é proibido, é GNU. É uma licença que, da mesma forma que você pegou, você tem que distribuir. Você tem que ter a versão community, né? Na comunidade. Então, existe um fonte do Linux, não, do Android, né? Tem um Android, Open Android, você consegue ver as coisas lá dentro, como é que foram feitas. Lógico que não tem uma otimização igual está no Android. Então, as coisas mais interessantes, as novas otimizações, fica só no Android, que teoricamente é da Google, que distribui gratuitamente, né? Junto com as coisas dela. Na verdade, você paga uma taxinha, o fabricante, né? Nós, usuários, nada. E esse Harmony, ele é derivado basicamente daquele Linux, desse Android, né? Então eles pegaram o Android, essa versão gratuita, ela era a versão 10 que eles pegaram, e em cima dessa versão 10 do Android, eles deram uma melhorada, fizeram algumas coisas e transformaram no Harmony. Então, muita coisa lá dentro é Android ainda. Eles falam que não, que reescreveram do zero, que não sei o quê, mas você vai ver, é a mesma coisa. Até as telas é idêntica, pessoal. Mas só que eles têm algumas coisas legais de integração. O software que roda no celular, eles têm uma versão para PC e a versão para dispositivos vestíveis, né? Tipo o Wear OS da Google, ele tem um concorrente que é o Harmony para dispositivos móveis, vestíveis. Existe uma integração muito legal. Então, você consegue jogar a tela de um para o outro. É muito bacana, vale a pena depois dar uma olhadinha sobre isso. Tudo bem? É bem legal. Deixa eu ver se eu tenho um vídeo, só para deixar aqui o link para quem quiser depois olhar. Que Professor, o senhor está compartilhando tela? Ainda não, estou procurando aqui onde está.
Beleza. Tá lá, só para poder pegar o vídeo aqui. Eu vou jogar aqui, mas isso aqui é uma título de curiosidade, não é a aula de hoje, mas é só a título de curiosidade. Deixa eu achar. Por que travou meu computador? O computador é um encrenca. Deixa eu achar aqui. Testando cluster. Histórico, não entendo o hormônio, não é menos. Isso. Deixa eu achar aqui, eu já te falo onde que tá. É esse daqui. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Vou colocar aqui no chat. Quem quiser depois dar uma olhadinha, só de questão de curiosidade, essa parte de integração, que isso eu achei legal que eles fizeram. Eu acho que isso o Google não tem ainda. E quem sabe no próximo Android faça algo semelhante a isso. Eles têm algumas iniciativas, eu tenho aqui, eu consigo fazer algumas coisas no Windows, de espelhar e rodar alguns aplicativos, mas não chega nesse nível de você chegar perto do celular e ele já entrar. E eu achei mais interessante esse nível que ele está. Depois, se quem quiser dar uma olhadinha aí, que eu coloquei no chat de vocês. Tudo bem? Isso é uma curiosidade. Então, mas para quem quiser depois dar uma olhada nisso, é legal. Hoje, nossa aula é a respeito de multiprogramação. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu compartilhar. Pronto. Todos têm, tá vendo minha tela aí já? Sim, senhor. Tranquilo. Então, beleza. Então, nossa aula hoje, pessoal, é a respeito de multiprogramação. O que vem a ser isso daí? Aula passada, nós falamos a respeito do histórico, conhecemos. A Rafael pediu para avisar que não está conseguindo entrar na aula. Uai, por que será? Manda esse link para ele, deixa eu pegar aqui. Informações sobre a reunião. Copiar informações de ingresso. Manda esse link para ele. Tem aí, ó. Clique aqui para ingressar, tá vendo? Então, clique aqui para ingressar, manda ele clicar ali, Ângelo. Coloquei no chat. Então, vamos voltar aqui. A aula passada nós vimos um histórico, então foram várias aulas aí passando um histórico do que tinha de legal, o que estava acontecendo na matéria de SEO. Lembrando-se que a gente não viu todos exatamente, todas as versões. Eu não fiquei passando, tipo de Android. Teve Android 1, 2, 3. Na verdade, a gente começa no 2, né? O 1 existiu, mas nós nem vimos ele, o que foi lançado aí o final, começou com o Android 2. Ninguém tem um celular aqui, eu acho, o Android. O Android 1.0. Então, por quê? Porque ele ficou na época da empresa que estava desenvolvendo, não tinha pego nada, estava ruim. Ele começou a entrar firme a partir do 2.0, que foi quando entrou a Samsung, LG, Motorola. Então, foi feito um conglomerado, o Google foi bancando, olha, eu te dou o sistema operacional, essas coisas assim, e o pessoal acabou adotando. Então você acaba vendo o sistema, depois que a Google comprou, então é a partir da versão 2.0. Tudo bem? Acho que ninguém nem tem o 4.1 mais. Eu tenho 2.2, se não me engano, aqui em casa, no outro celular que eu tenho ali. 2.2 eu tenho. Eu acho que ainda está ele. O 3.0, é que eu não falei nada disso, porque isso aqui não interessa muito, mas a versão 3.0 foi dedicada a tablet. Então, o Android começou assim para réis mortais, para nós, né? Que começou a ter o Android,
começou na versão 2.0, aí eles lançaram a versão 3, que era dedicada a tablet, então quem tinha tablet era 3 alguma coisa, 3.0, 3.1, então tudo que fosse versão 3 era dedicado a tablet, e tudo que fosse a versão 2 era para celular. Aí depois eles unificaram isso a partir da 4. Então, a partir da 4, aí começou a unificar as duas plataformas, porque aí tudo que tinha era replicado. Então, a hora que você instalava, ele olhava o tamanho do monitor, posicionamento, essas coisas assim, e já funcionava. Então, isso era interessante. E veio 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que está agora, e está chegando a versão 12. Então, eu não fiquei passando em todas essas versões, pessoal, uma por uma, no nosso histórico. Mal, o máximo que eu fiz foi do Windows, que era o que todo mundo usa, né? Mas eu não fiquei passando em versão por versão de cada um deles, nem do macOS, nem do Linux, que se eu fosse fazer todas as versões do Linux, eu estava perdido. Para cada Linux, eu tenho várias versões dentro de cada Linux. Se eu for pegar lá, por exemplo, um Ubuntu, tenho 12, tenho 13, tenho 14, 15, 16, e vai indo assim. Então eu ia ficar louco aqui, ficaria um ano falando só de versão de sistema. Então foi só um apanhado geral, ok? Então, hoje, a gente continua nosso assunto. Pode falar, Victor. Professor, boa noite. Perdão atrapalhar a aula. É que Pode perguntar. eu sou novo e eu não tenho o link da sala. Então você está falando, tá mandando as coisas no chat, mas eu não consigo acompanhar. Eu só tô com o link da gravação. Tem a sala, você tem que se cadastrar. Quando você entra lá em cima, deixa eu passar aqui. Alguém da sala tem o Victor no WhatsApp? Deixa eu ver se alguém da Ele sala tá tinha. no grupo do TSI com os professores, não tá? Tô no grupo. Ah, depois eu te encontro lá. Para poder. João, então você manda para ele, deixa eu mandar aqui, para ele entrar no grupo e pedir para se cadastrar no grupo. Aí você vai ter acesso. Deixa eu achar aqui. Você tá lá na equipe. A equipe de sistemas operacionais. Obter link do canal. Copiar. Eu vou mandar aqui no grupo e alguém manda pro Vitor, por favor. Ô, Victor, foi você que pediu pra mandar o link da aula de hoje, né? Foi. Aí o Murilo me mandou da aula aqui da gravação. Já vou te Eu mandar mandei lá. aí agora, acabei de colocar no chat, alguém manda para o Vitor, por favor. Vai ter Tô um mandando link, já. você vai clicar, ele vai entrar na equipe, você pede para participar da equipe. Aí, a hora que você estiver participando da equipe, vai aparecer para mim que você está querendo fazer parte da equipe. Aí, sendo parte da equipe, eu consigo liberar você. Entendeu? Beleza. Aí lá tem a opção, você consegue ter acesso a chat, fazer tudo que tem disponível na ferramenta. Ô, Vitor, você ainda não tem acesso no Moodle, né? Porque talvez se ele tivesse, ele não fez o e-mail institucional ainda. Mas eu acho que eu mudo, não sei se ele já tem, se ele não fez e-mail institucional, acho que não tem o... Na verdade você ganha, No caso, tem o no swap, você ganha um acesso no Moodle e depois você consegue fazer o e-mail institucional. Ô, Vitor, já liberei você aí, já está vendo o chat. Beleza. Valeu. Aí depois você tem o EAD também, que você tem que pedir para cadastrar você lá. Pede o pessoal da secretaria adicionar você no EAD, que é no Moodle. Vai ser essa tela aqui, ó. No Moodle já tô já, professor. Já? Já. Então, senhor, eu acho que só falta ele fazer. É que eu tô meio perdido nele ainda. Não, aqui é a sua aula. Quando você clica aqui em cima, aí tem tudo que tem toda a presença tá aqui, ó. Lista de presença, toda a aula tem a presença lá.
Então, quando você clicar aqui, você vai ver a aula de hoje, ó. No caso, dia boa noite. 19. Tudo bem? Aí você Consegui marca a sua entrar, presença lá. Ô, professor, falar um negócio pro Vitor. Ô, Vitor, no caso, entra no Swap, vai no site do Brigu, entra no Swap com o mesmo login que você faz no Moodle e vai ter lá para ele pedir para você fazer e-mail institucional. Aí você faz seu e-mail e lá mesmo vai ter, tipo, o horário também, que no Moodle não tem horário, mas lá no Swap tem, para você ver cada aula quando que é. E, Vitor, você está entrando agora, depois você entrar aqui no EAD, ó, já tem todas as aulas gravadas aqui, viu? Beleza. Então, tudo que eu já dei de aula tá aí. Beleza. Beleza? Obrigado aí. Perdão atrapalhar a gente. Foi mal. Oh, sim. Não. Então, vamos lá, pessoal. Vamos entrar, então, nessa parte de multiprogramação. Então, o que vem a ser multiprogramação? Conseguir, basicamente, se eu fosse fazer, assim, um resumo em uma linha, seria poder rodar mais de um programa ao mesmo tempo. Você fala, pô, professor, mas isso é normal. Eu rodo isso, meu celular aqui, ó, eu consigo abrir 2 programinhas ao mesmo tempo no meu celular ou no computador. Eu tenho o Word e Excel tá aberto aqui no meu computador. Eu tô com a internet, com o Meet aberto, ó, tem 2 programas rodando. Isto. Hoje é. Mas e antes? Antes não era assim. Antes você rodava um único programa por vez. Então vamos ver como é que funcionava isso daí. Como é que é o processo para poder rodar mais de um programa. Por quê? Porque a gente vai ver a ideia de processo, que vai ser a próxima aula. Tudo bem? Então, hoje a gente começa essa ideia, de onde surgiu essa parte de multiprogramação. Então, o que a gente vai ver, então? Vamos fazer, então, o que é um sistema operacional, um histórico bem rápido desses tipos de sistema. Não é aquele histórico lá, contando cada um deles, não. É sobre os tipos de sistema. Vamos falar como que é dividido os sistemas operacionais em relação à utilização, fazer uma revisão muito rápida de hardware, que a gente vai precisar, alguns conceitos de sistemas operacionais, falar um pouquinho sobre o sistema e a estrutura como um todo do sistema operacional. Então, a gente vai ver isso daí na aula de hoje. Então, vamos lá. Como que eu consigo fazer uma classificação do que é hardware e o que é software? Meu professor sempre fez uma brincadeira que eu achava interessante. Hardware é aquilo que você chuta. E software é aquilo que você xinga. Então, tudo que você consegue pôr à mão, isso daqui, ó, é um hardware. Então, o teclado é um hardware, o mouse é um hardware, o meu celular é um hardware, o meu notebook aqui é um hardware, o meu monitor é um hardware. Então, é coisa que se eu pegar e jogar no chão, ele quebra. Tudo bem? Ou quebra ou não, né? Fala, mas meu celular é indestrutível. Passa com um caminhão em cima, vamos ver se ele é indestrutível. Mas, enfim, tudo que você jogar, ele consegue quebrar, consegue bater nele, é hardware. Beleza? É coisa que você consegue ver, visualizar ali o hardware. Tudo bem? E software é a programação. É aquilo que você normalmente xinga. Ah, esse Windows travou de vez, sabe? Porcaria. Esse programa não abre. Olha, esse software travou de novo. Eu estou usando aqui meu browser e meu browser travou. O Explorer travou. Ou o Chrome acabou com a memória do meu PC. Travou tudo. Então, isso daí é o software. Tudo bem? É aquele que normalmente você xinga. Então, o que vem ser o hardware, então? É essa parte, essa máquina do seu computador, tudo bem? Então, é essa parte física do seu computador que você consegue tocar nela, que provê toda essa parte de recursos. Então, lá dentro tem um processador que ele vai interpretar cada instrução do seu programa. Então, o que é o processador? É como se fosse a... Aliás, primeira coisa, vocês já tiveram aula arquitetura de computadores? Já Sim, tivemos. sim, tivemos no primeiro semestre. Ah, então tá sossegado. Então, quando eu tô falando em processador, todo mundo sabe o que é. Tranquilo, a gente sabe sobre processador, memória, placa-mãe, bonitinho. Ah, então muda. Não Ótimo. sei, mas eu sei. Hã?
Eu não tive, mas eu sei. Ah, então beleza. É que eu vou fazendo, pensando que assim, pô, os caras nunca tiveram isso. Agora que eu falei, pô, será que os caras já não tiveram? Então, o hardware, então, eu tenho um processador que executa as instruções, bem? Tem um programa, que é o programa de aplicação, que seria o software que vai rodar ali dentro. Por exemplo, você tem um problema. Um exemplo de um problema. Eu quero fazer um desenho utilizando o computador. Desenho de uma casa, uma planta de uma casa. Então, qual é o problema? Desenhar um programa, um software que permita que eu faça o desenho de uma casa, construção de uma planta. Então, esse é o problema. Qual que é a solução computacional para isso? Desenvolva um programa que faz isso. Exemplo, AutoCAD. Todo mundo sabe o que é AutoCAD aqui? Eu sei, senhor. Então, o AutoCAD é um programinha que você faz desenhos nele. Desenhos de plantas de casa. Então, você quer fazer a planta da sua casa, um desenho para mandar para a prefeitura, o pessoal geralmente faz dentro do AutoCAD ou algum CAD da vida. Um programa de desenho. Tudo bem? Então, isso é um programa de aplicação. Então, você sempre vai ter vários programas de aplicação. Você tem um problemático que quer resolver. Ah, eu preciso fazer um texto. Tem o Word. A Luana falou que já teve aula de AutoCAD. Oh, legal. Eu nunca tive aula de AutoCAD. Fucei uma época, mas muito pouco. Mas, enfim. Você tem um problema de aplicação, uma problemática. Tenho que montar lá uma planilha com vários dados, fazer cálculos. Você tem o Excel, por exemplo, da vida. Ah, eu preciso acessar na internet, navegar pela internet. Você tem o Chrome, ou o Explorer, ou o Edge, ou o Firefox, sei lá qual que é o navegador que você quiser utilizar para fazer isso daí. Tudo bem? Então, qual que é o problema? O computador sozinho, se você deixar ele lá e não tiver um programa para rodar, ele simplesmente não faz nada. Se eu comprar hoje um computador zero, pegar um HD que nunca foi usado, colocar nele e ligar, ele vai aparecer um prompt piscando lá dentro e falar que não tem sistema operacional, provavelmente em inglês. Por quê? Porque a maioria dos fabricantes deixa a BIOS em inglês. O que é a BIOS? Todo mundo sabe o que é BIOS aqui? Sim. Vixe, eu sei, mas eu não tenho certeza se foi comentado em arquitetura de computador, não, pessoal. Acho que BIOS, sim. BIOS é um programinha básico que todo computador tem. Então, o que é esse programa básico? Quando você liga seu computador, ele vai lá e procura esse programa na memória. Normalmente ele está gravado num chip. Então tem um chipzinho lá dentro do seu computador e lá dentro tem um programa. Esse programa se chama BIOS. Tudo bem? O que esse programa faz? É o início de tudo. Ele é o que mantém a configuração do seu hardware, a ordem que você vai querer dar boot no sistema e qual o primeiro HD que é para dar boot. Só isso. Então é o programinha para começar a brincadeira. Então ele executa esse pequeno programinha. A hora que executou ele, ele vai lá e fala assim: tá programado para dar boot pelo drive C. Ele vai procurar o drive C, se não achar nada lá dentro, ele para ali na hora. Então só tem isso. Bem, todo computador vai fazer isso daí. Então, para ele ser operacional, para ele funcionar, eu preciso ter um software lá dentro, ter um programa que faça alguma coisa útil. Tudo bem? Que transforme ele em alguma coisa. O Márcio colocou aqui, verifica se tudo está ok para passar para frente. É isso daí. Então, a hora que você liga lá, ele faz aquela checagem de memória, vê se a sua placa de vídeo está ali dentro, o seu HD está lá dentro, tenta dar boot pelo primeiro HD e ali ele para. Se ele conseguir, beleza. Se ele não conseguir, para por ali mesmo. Então, essa é a função da BIOS. É o primeiro programinha que tem lá dentro. Fora os firmwares, que também são fundamentais. O firmware é esse programinha que você coloca dentro da BIOS. Então, todos os sistemas ele tem um firmware ali dentro, um programinha que normalmente está dentro dessa BIOS. Tudo bem?
às vezes mais simples, às vezes mais complexos. Por exemplo, no caso de uma câmera fotográfica, vou dar um exemplo de uma câmera. Ela tem um firmware lá dentro. O que é esse firmware? É um programa que controla toda a câmera fotográfica. Esse roteador aqui, deixa eu pegar um roteador aqui. Esse roteador aqui, ó, de internet, ele tem um firmware aqui dentro. O que é isso? É o programinha, como se fosse a BIOS lá dentro. É o programinha para começar a brincadeira. Então, ele já vem instalado um programa lá dentro. É que a BIOS do computador é algo mais simples ainda. Tudo bem? É um programa bem básico mesmo. As instruções básicas para começar a carregar um programa. Aqui no caso do firmware, normalmente é um programa que está lá dentro. Então ele já é como se fosse uma BIOS melhorada. Então ele já vem com algumas instruções ou com algum programa funcional lá dentro. E isso é um firmware. Entenderam? Pode falar. Quando você acessa o setup do computador, você está acessando a BIOS, ele fica dentro da BIOS? É da BIOS. Quando você liga a máquina pela primeira vez, é a BIOS que você está acessando. Não, eu tô falando sobre aquele setup, quando você, por exemplo, antigamente nos PCs antigos, F12, Dell... É a BIOS. É a BIOS. Aí, no caso, as placas mais novas, as placas-mães, elas estão vindo com uma BIOS bem mais aprimorada, né? Sim, mas às vezes até com interface gráfica, com mouse. Sim, sim. As novas já são bem mais bonitinhas. As antigas eram horrorosas. Eu lembro aquelas azulzinhas que você só tinha que teclar para um lado para o outro e mais e menos nos números, era isso aí. É, exato. Tem umas que são Hoje eu horrorosas. tenho uma P450M da Asus, que, cara, ela é tipo, quase um programa inteiro mesmo, tá ligado? Você controla a frequência, voltagem, dá pra fazer até overclock lá. Eu tive um notebook há um tempo atrás que era da Ferrari. Vai lá, alguém me perguntou alguma coisa aqui. Como funciona o negócio da memória volátil? Como eles armazenam a BIOS? A BIOS é uma ROM, é um outro tipo de memória, ou uma EPROM. Ela não é a memória volátil, ela não é igual à RAM. A RAM, a hora que corta energia, ela perde tudo. A EPROM é mais ou menos igual a um pendrive. Você coloca, quando está energizado, ele funciona, você desliga ele, as coisas permanecem lá dentro. É mais ou menos o processo de uma pendrive, uma memória flash. Aliás, tem BIOS que já é gravado dentro de memória flash, as mais novas. As primeiras eram uma ROM, que o fabricante gravava e você não mexia depois. Pode falar, Jonathan. E eu até uma dúvida aqui. Lembra daquelas placas-mãe antigas que tinham, acho que até hoje tem, aquela bateria de 5 volts nela? Sim. Aquela bateria de 5 volts, ela mantém qual memória ativa? Porque a memória que guarda, por exemplo, a data e a hora do seu computador, não é? É da BIOS. Ah, da própria BIOS. Mantinha a configuração da BIOS lá dentro. Por quê? Ah, sim. Ela vinha uma configuração padrão gravado na ROM e tinha um pedacinho de memória que ficava gravada ao que você alterou, as suas alterações da BIOS, a sua customização. É verdade que até porque quando essa bateria acaba, você perde a data e a hora e também se perde o boot, né? Você tem que ficar... Exato. Ele perdia toda a configuração que você tinha feito. Ele voltava à configuração original. Mas isso por que tinha aquela bateria? Porque você não tinha as memórias flash, que é o que tem no pendrive hoje. Aí hoje, como você tem essa memória flash, que é a mesma que usa em pendrive, ele tem uma memóriazinha flash, como se fosse um pendrivezinho lá dentro, que armazena a configuração. Aí não é tão dependente dessa bateria, para perder os dados, entendeu? Entendi, beleza. Eu tive um computador que era da Ferrari, há muitos anos atrás. A Acer lançou uma versão especial chamada Acer Ferrari. Hoje em dia é ultrapassado, mas na época ele era de fibra de carbono, cheio das 9 horas, bonito. Era o mesmo que a escuderia Ferrari utilizava nos boxes dela. Se você visse fotos, até vou colocar aqui só de curiosidade, essa nossa aula hoje não vai render desse jeito, mas tudo bem. Acer Ferrari. Era assim, ó. Tipo fibra de carbono, assim. Você via quando você entrava assim na Fórmula 1, aí você via o pessoal na época, deixa eu ver se eu achar uma foto aqui, uma imagem, nos boxes da Fórmula 1,
o pessoal utilizando. Ele vinha exatamente isso, ó. O mouse, vinha tudo. Tudo da escuderia da Ferrari. Não tem nenhuma foto deles. Mas quando estava nos boxes, você via, quando estava fazendo as transmissão de... Nem aparece mais. Você pegava as transmissão da época, era exatamente esse computador que estava lá no box da Ferrari. E ele tinha uma peculiaridade na BIOS dele, que vinha uma versão de Unix, de Linux lá dentro, instalado. Ela tinha uma BIOS que você conseguia dar boot por um Linux lá dentro. Então, se você não tivesse nada no seu computador, professor, eu não tenho nada instalado. A hora que você ligava, ele dava boot nessa versão de Linux que estava lá dentro e abria uma telinha de um Linux basicão lá que você conseguia navegar na internet e baixar alguma coisa. Então, por exemplo, eu não tenho nada, não tenho Windows, preciso baixar o Windows na internet. Ele abria um browser para você e ali você digitava o endereço da internet e ele baixava, você conseguia baixar num pendrive ou dentro do HD. E a partir dali começar a instalação do seu Windows normalmente. Entenderam a ideia? Sim, sim, depende disso. Então, foi um caso à parte, só porque eu mencionei esse daí, porque foi, eu acho que o único que eu vi que tinha um Linux dentro da BIOS. Aí ele tinha um firmware, que era um programa funcional. Essa é a diferença. A BIOS não é um programa funcional, ele não roda nada. O firmware, ele já tem uma funcionalidade. É um programa que está rodando lá dentro. Entenderam a diferença? Sim, sim. Então, nesse caso, ele tinha um firmware. E esse firmware, você podia até atualizar a versão de Linux que estava lá dentro. E ele tinha um Linux ali dentro. Deixa eu ver se tem foto disso daí. Esqueci de mostrar isso. Linux. Vamos ver se tinha aqui. Ele era meio esverdeadinho. Não era esse. Não me mostram aqui mais. Mas ele tinha um bootzinho com um sistema Linux lá dentro. Bem simplesinho. Era meio esverdeadinho. Quase não tinha funcionalidade. Mas era legal. Boot, sistema, operacional. Eles não colocavam como sendo Linux lá dentro. Mas ele era um bootzinho de um... nem tem mais aqui. Tipo... Não, isso aqui já... Era quase assim, um verdinho assim. Mas era uma versão de Linux que eu rodava lá dentro. Enfim, foi acho que um dos únicos que eu vi que tinha uma funcionalidade parecida com essa. De você conseguir botar com Linux lá dentro para fazer restauração, essas coisas assim. Mas a grande maioria dos PCs não tem nada mais do que uma BIOS lá dentro. Um programa básico só para iniciar o boot, mas não tem um sistema operacional no PC. Tudo bem? Geralmente não. Então, o que vem a ser então esse sistema operacional? Então, ele é um conjunto de várias partes que funcionam, que são independentes entre si, mas que funcionam e trabalham de maneira harmônica com um objetivo comum. Qual que é? Dar funcionalidade ao usuário. Então, na verdade, o sistema operacional é um monte de pedacinhos de programa. Uma controladora de HD, uma controladora de memória, um controlador de disco, um controlador de I/O, sistema de arquivo, tudo isso a gente vai ver com calma. Então, são vários pedacinhos que, teoricamente, eles conseguiriam até trabalhar sozinho, dependendo do que ele fosse fazer, mas que a junção de tudo é o sistema operacional. Então, o sistema operacional é uma junção de vários programinhas
Então, ele tem um módulo básico? Tem. Todo sistema operacional tem um básico lá dentro que é conhecido como kernel. Então, o kernel é o básico do sistema operacional. E junto dele vem vários programinhas que são adicionados que montam a caixa do sistema operacional como um todo. Então, a funcionalidade completa. Então, se eu for ver o kernel do Windows, você não vai ver essa interface gráfica. Essa interface gráfica não faz parte do kernel. Nem do Windows, nem de Linux, nem nenhum deles. O kernel é um programinha básico do básico para o sistema rodar. Geralmente modo texto, pouquíssima funcionalidade. Ele tem o básico do básico do básico para o sistema conseguir rodar. Tudo bem? Aí, quando ele ativa, aí ele começa a ativar as demais funcionalidades, demais módulos. Então, eu tenho uma série de outros módulos que funcionam interligados com o sistema operacional, que é esse kernel básico. Então, eu tenho lá o módulo de interface gráfica. No caso aqui, ó, nós temos o Explorer, né? Essa interface que vocês veem aqui no Windows, botão iniciar e tudo mais, isso daí chama Explorer. Mas no Linux, por exemplo, eu tenho várias interfaces diferentes. E você pode escolher que interface que você vai carregar. Então, no Windows eu também poderia fazer isso? Até poderia. Você poderia fazer uma personalização. Tem gente, inclusive, que troca a interface e coloca ela com cara de macOS. Dá para fazer isso? Dá. Então, são coisas que vocês veem que faz parte do sistema. Ele tem um núcleo básico e vários módulos que são agregados a ele. Tudo bem? E tudo isso trabalha de maneira harmônica. Todo mundo funciona. Por exemplo, quando eu clico num ícone, vamos imaginar aqui, ó, tem um Explorer aqui. Se eu vier aqui e escolher um arquivo qualquer aqui, vamos pegar um programa qualquer aqui. Vamos pegar esse da Logitech aqui. Escolher um ícone e der duplo clique em cima dele, ó. Se eu pegar um arquivo, isso aqui é um ícone. Tudo bem? Por quê? Porque isso daqui está armazenado lá no HD, é uma representação. Qual a representação? É um ícone. Poderia ser assim, poderia ser um ícone da área de trabalho, que aqui não tem a área de trabalho. Vocês não estão vendo porque está em modo de apresentação, mas se eu parar um pouquinho e for para a área de trabalho, deixa eu ver se eu consigo aqui. Queria fazer isso, mas vou ter que fazer. Por exemplo, aqui eu estou na área de trabalho. Eu posso ter um ícone aqui, ó. Esse ícone representa um arquivo. Então, eu posso ter um ícone aqui dentro representando, por exemplo, um programa. Se eu der duplo clique em cima desse ícone, ele vai abrir um determinado programa. Por exemplo, nesse caso, ele vai abrir um programa lá de multimídia. Tudo bem? Então, tudo isso daí faz parte do sistema operacional. Então, o sistema operacional, a interface gráfica, ela funciona de maneira tão harmônica que um clique em cima de uma imagem chama um determinado comando internamente. Então, quando você dá duplo clique em cima daquela imagenzinha ali de um ícone, ele vai lá, vai chamar internamente, ele executa um comandinho, uma instrução, que carrega, vai lá no HD, pega um arquivo, carrega na memória e executa esse arquivo. Então, tudo isso funciona de maneira harmônica. Tudo isso funciona de um jeito que não fica travando. Eles são feitos são vários programinhas que se interagem de maneira que não trave. Tudo bem? Essa é a ideia, pelo menos. O sistema, ninguém quer um sistema operacional que tudo trava. Você clicou, congela. A ideia é que tudo funcione de maneira harmônica, bonita, sem ter nenhum tipo de problema. Tudo bem? Da melhor forma possível. E qual é o objetivo? O objetivo é rodar o programa do usuário, aquilo que o usuário quer. Então, fornecer um recurso para o usuário. Qual o recurso? A execução de programas. Basicamente para isso que serve o computador. Ele conseguir executar, utilizar aquele hardware de maneira fácil. Tudo bem? Entender o que é um sistema operacional? Sim, senhor. Então,
nós podemos ver o sistema operacional como uma máquina com muitos níveis ali dentro. Tudo bem? Então, ela tem o nível 0, que é o nível de hardware. Nível 1, que vai trabalhar o sistema operacional. Na verdade, você vai trabalhar o kernel, depois o sistema operacional. Eles vão dividir em vários níveis. Quanto maior for o nível, menor é a permissão que você pode fazer. Mais alto o nível é. Então, se o usuário está lá no nível 5, sei lá, e tem outro usuário com nível 10, o nível 10 pode fazer muito menos coisas do que o do nível 5 e assim por diante. Quanto menor for esse nível, mais próximo do hardware, mais acesso ao computador ele tem. Então, por exemplo, o sistema operacional é o mais próximo do hardware. Ele já está no nível 1, nível 0 é do hardware, nível 1 é do sistema operacional. Então, ele consegue ter acesso ao hardware, à máquina, aos comandos específicos da placa. E o usuário? O usuário vai estar no nível 1, nível 2, nível 3, ele não vai ter o mesmo acesso ao hardware. Ele nem pode ter esse acesso. Tudo bem? Então, ele, para fazer acesso a alguma coisa, ele vai ter que pedir para o sistema operacional fazer por ele. E a gente vai ver isso com mais calma. Isso, então, é uma máquina de níveis. Ele evita que o usuário tenha acesso ao hardware e acaba detonando as coisas. Tudo bem? Então, quanto um sistema operacional hoje moderno, ele esconde o hardware do usuário. Como assim? Você não precisa saber qual é o comando específico daquela placa de vídeo. Não há necessidade disso. Qual é o comando para acessar a porta COM 1 do seu computador? Ou a porta USB 1. Como é que eu faço para dar esse comando? Não precisa. Tudo bem? Quando você pluga USB, aparece lá o Drive C, Drive D. É automático. Eles fazem de tudo para esconder isso do usuário. Então, ele apresenta uma máquina muito mais simples para o usuário. Então, isso é uma máquina que trabalha com níveis. Os níveis mais baixos do sistema operacional, você tem que programar e é muita coisa, pessoal. Por exemplo, quando eu estava na época de vocês de faculdade, não existia o Windows. Estava começando o Windows a chegar no Brasil. Tinha o Windows 2.0 e o 3.0, mas não estava assim, não era difundido no país. Estava chegando ainda. Porque o Brasil demorou um pouquinho para chegar as coisas, né? Era proibida a importação. Então, você trabalhava com DOS, que era um sistema horroroso, que a gente já viu aqui o histórico, né? da Microsoft, lá junto com a IBM. E naquele sistema, tudo era programado na mão. Então, se você queria saber que tecla que o cara apertou do teclado para fazer alguma coisa, por exemplo, se o cara apertar ESC é para sair do sistema. Para fazer isso, pessoal, para saber se o cara apertou o ESC, existia duas opções. Ou utilizar o keypress, que era um comando em Pascal ou em C, que você podia capturar, ou, que era o mais complicado possível, a gente acessava o hardware. Ia lá, pegava o endereço de memória onde estava o teclado, fazia o mapeamento do teclado, pegava as interrupções e quando o cara apertasse aqui, ele gerava uma interrupção, que a gente vai ver o que é isso, e capturava qual foi a tecla que o cara apertou. Era um serviço de preso. Para usar o mouse, para você ter mouse no seu programa, fazer isso daqui ó, e aparecer. Hoje, você movimenta o mouse aqui pela tela e ninguém precisou programar nada, já está aqui. Ó. Isso, antigamente, para você ter um mouse mexendo na tela, você demorava 15 dias programando para você conseguir ter um mouse na tela. Então, para você ver um nível do como mudou, como facilitou a vida das pessoas com a evolução dos sistemas operacionais. Então, qual que é a ideia do sistema operacional hoje? Mostrar uma máquina extremamente simples para o usuário. O usuário vê uma coisa muito simplesinha, muito fácil de trabalhar. Então, o que é um sistema operacional? Ela é uma máquina estendida, então ela oculta do usuário essa complexidade para executar as coisas. Então ela apresenta uma máquina virtual muito mais simples do que realmente o hardware é. Então o hardware é extremamente complicado.
ele tem comandos específicos e linguagem de máquina. Então, tem comandos lá. Alguém já viu um código qualquer em Assembler, por exemplo, que é o mais próximo à linguagem de máquina? Sim, não, professor. Se eu pegar aqui um código Assembler, pessoal, acho que vocês talvez não Alô, tenham alô? essa linguagem de programação. Por quê? Porque é complicado. Ninguém mais usa. Mas... Assembler. Código. Para imprimir Hello World. Todo mundo já fez um Hello World aí? Pascal, em C? O senhor fala? Hã? O senhor fala Hello World aí nos O programas Hello de World, um programação? programinha. Tranquilo. Faz. Dá um print na tela. Todo mundo já fez isso. Print RLF, ou sei lá qual comando que vocês usaram para fazer isso. Printf na época, eu acho. Isso, printf. É uma linha de código, não é? Sim, uma só. Uma só, né? Deixa eu pegar um código aqui só para vocês terem uma ideia. Vamos ver se tem um Hello World aqui em Assembler. Isso é um código Hello World. Deixa eu ver em DOS. Aqui, ó. Hello World em DOS. Então, você tinha que saber cada instrução que você ia lá, onde que ia começar, montar o arquivo, trabalhar com endereços de memória, da onde você vai gravar os dados no seu dispositivo. Olha que complicação. Isso era coisa do cão. Bem, e dependendo de cada versão, de cada sistema operacional, ainda ficava pior ainda. Ó. O código ficava maior ainda, só para você poder escrever um Hello World, ó, no sistema. Olha, tudo isso daqui, ó, é uma linha de código em C. Notaram o trabalho que dava antigamente? Sim. Então, a programação que você ia fazer um Olá Mundo lá, dava muito mais trabalho de você fazer do que é hoje um Hello World em C, por exemplo. Se você pegar esse mesmo código de Hello World e colocar em C aqui, ó. Professor, o Joca ele saiu, ele disse que tava com o Teams bugado, ele já vai voltar já. Ah, beleza. Se você pegar o mesmo código aqui, o Hello World em C, você tem um código aqui de basicamente essa linha aqui, ó, é o printf aqui, ó. Tudo bem? Então, você só abre o main lá, dá um printf, dá return e acabou. Então, mas o Hello World em si é essa linha aqui, ó. Você hoje faz em uma linha. E em Assembler, você usava uma paulada de linhas para você fazer o mesmo código. Entenderam? Sim. Então, notem como o sistema operacional foi reduzindo as coisas para vocês. Ele foi deixando mais simples a programação. Hoje, você não precisa fazer aquelas códigos loucos. Você faz códigos muito mais interativos, muito mais fáceis de ser feitos. Então, isso é uma máquina estendida. Então, ele simplifica o hardware para o usuário, mesmo para o programador. Então, hoje, vocês já estão numa fase que vocês não vão sofrer igual eu sofri para programar alguma coisa. As coisas são tão prontas para vocês. Basicamente, vocês usam as coisas prontas. Entenderam? Sim. Sim, senhor, entendemos sim. Então, isso que é um sistema operacional. Então, isso só é possível porque hoje você tem o Windows, você tem Linux instalado na sua máquina, você tem um Android no seu celular. Se você não tivesse um sistema operacional hoje moderno, você teria que fazer todo aquele bando de comandos para fazer qualquer coisinha. Então, qualquer programinha, por mais simples que fosse, para você mexer o mouse na tela, era um mês para você fazer, pessoal. 15 dias, um mês, para conseguir fazer o mouse mexer na tela. Hoje você não precisa fazer. Fala, mas precisa fazer isso? Precisa programar o mouse na tela?
Ninguém programou mouse. Já alguém teve que programar o mouse aqui para fazer qualquer programinha desses que vocês fizerem em C? Não. O mouse estava pronto lá, não estava? O teclado estava pronto? Só digitava, estava pronto? Sim. Então, e isso, quem faz isso? O sistema operacional. Isso é o que ele chama de máquina estendida. Uma máquina muito mais simples. Tudo bem? E a segunda coisa que ele é um gerente de recursos. O que é isso? Ele vai gerenciar sua memória, vai gerenciar seu disco, vai gerenciar seus arquivos, de maneira que tudo fique integrado. Então, ele vai lá, vai verificar, eu preciso rodar um programa. Antigamente, você precisa saber até quanto que tinha de memória. Se estava rodando, você precisava reservar uma memória, falar, olha, preciso reservar esse espaço, vamos verificar se esse programa vai caber ou não na memória. Nossa, tinha um monte de coisa. A gente vai ver quando chegar essa parte de gerenciamento de memória, o trabalho que o sistema operacional faz. A gente vai entender e vai simular um sistema operacional. Aí vocês vão falar, nossa, meu, ainda bem que existe sistema operacional. Senão eu estava lascado. Então ele faz um monte de coisas para vocês. E isso que é o gerenciador de recursos. Então ele trabalha para vocês não precisar fazer as coisas. OK? Isso faz com que você economize tempo. Tempo de programação, tempo de uso, tamanho de programa, facilidade, etc. Tudo bem? Então hoje o seu usuário trabalha ali em cima da sua aplicação e ela, para poder acessar o hardware, que nem era assembler, não precisa mais disso. Ela faz uma chamada no sistema operacional, fala, sistema operacional, imprima isso na tela. Printf Hello World. O que é o printf? Você está chamando o sistema operacional para imprimir na tela a palavrinha Hello World. Então, quando você está lá na sua aplicação e aparece printf Hello World, então, o que é aquilo lá? Você está chamando o sistema operacional para fazer isso por você. Mas como que eu sei que eu estou chamando? Vamos voltar naquele exemplo lá do sistema operacional. O Hello World em C. Tá aqui, ó. Tá vendo que a primeira coisa que você inclui uma biblioteca? stddeal. Todos estão vendo aí, ó? Deixa eu aumentar aqui. Acho que todo mundo já fez esse programinha lá em programação, não fez? Todo mundo aqui fez a aula de programação em C? Não, sim, senhor. Teve? No caso, eu acho que travou aqui minha tela, que eu não tô vendo a imagem agora. Estão vendo aí? Tá compartilhado minha tela aí. Acho que todo mundo aqui fez aula de C no primeiro ano. A primeira linguagem que vocês vão ver aí provavelmente foi C. Vocês tiveram um programinha igual esse daqui, ó. Ou parecido com esse. Tudo bem? Se a hora que vocês fizeram, você tinha um include lá, stddeal. Acho que todo mundo fizeram isso daí. Não sabia para quê, mas colocava. Todos colocaram ali? Sim. O include. É uma biblioteca. Sabe o que é essa biblioteca? É a biblioteca padrão do C, né? Standard in out. Sabe o que é isso Entrada daí? e saída. Tá me ouvindo, Entrada e professor? saída. Você está chamando o sistema Tá sim, operacional para tratar as telas para você. Você não teve que programar. Você fala, olha, eu não quero programar porque o print você teria que programar. Ele fala assim, eu não quero programar um print na tela, mostrar alguma coisa na tela. Então, o que você está fazendo? Você está falando, sistema operacional, você já tem as rotinas prontas de entrada e saída para mostrar coisa na tela. Então, eu estou chamando essa rotina. Eu quero chamar a rotina de imprimir na tela. Imprima na tela o Hello World. Então, você está chamando uma rotina do sistema operacional. Então, esse printf vai vir aqui dentro desse stddeal. E aqui dentro, o printf, ele chama o comando do sistema operacional para fazer isso. Entenderam? Sim, sim. Dá para ver até o código dela, né, senhor? Se o senhor pesquisar aí, Sim. std.h, o código dela dá para ver. Aí eu não sei que linguagem que é feito.
Normalmente quase em Assembler. Em C, mas com algumas coisas em Assembler. Se você abrir o stdio aqui, ó, aí, ó, tudo isso daqui, ó, é C. Tudo isso é C. Aí ele só vai lá, só tá chamando lá, isso aqui é só o cabeçalho. Não tem a programação aqui dentro. A programação não tá aqui dentro. Ele tem um outro arquivo que ele vai chamar, tudo bem? Que tá lá em outro local, que tá a programação propriamente dita. Beleza? Sua tela tá travada aqui, professor. Ué, pera. Deixa eu parar de compartilhar e volto de novo. Vamos ver se vai dar certo. Parei. Compartilhei novamente. Voltou, hein? Então, beleza. Então, o que acontece? Mesmo quando você estava programando em C, na verdade, estava chamando o sistema operacional para poder imprimir as coisas para você na tela. Então, você estava usando o sistema operacional sem saber? Estava. Então, eu estava facilitando a vida do usuário? Sim. Como que vocês faziam para ler alguma coisa do teclado? Se o cara apertou, tipo assim, digite um número. Como é que vocês faziam lá o comando? Scanf. Sabe o que aquele scanf é? Ele está chamando o sistema operacional para pegar um dado lá do seu teclado. Então, quem faz aquilo lá? O sistema operacional. O sistema operacional vem aqui no seu teclado, pega as teclas que você apertou até apertar o Enter e manda lá para o seu programinha. Fala, olha, o cara apertou isso daqui. Então, faz isso no navegador, é daorinha. Exatamente. Então, o que acontece? Tudo que você está fazendo lá dentro, você está usando o sistema operacional. Ok? Então, é isso que ele trabalha com recurso. Você não acessa diretamente o teclado. O printf, o scanf, você não está acessando o monitor, acessando o teclado. Você está pedindo para o sistema operacional acessar o teclado, para o sistema operacional acessar o monitor. O sistema operacional que faz as coisas por você. Ok? Então, quando você está com o seu aplicativo lá, programado sem lá em que linguagem, o seu aplicativo, o seu programinha lá em C, pede para o sistema operacional e ele acessa o hardware. Ok? Então, o seu programinha não acessava diretamente o teclado, o monitor? Não. O seu programinha pede para o sistema operacional e ele acessa. Entenderam isso? Sim, sim. Então, vocês sempre fizeram isso, pode ser que não sabiam disso, mas é isso que está acontecendo internamente. Então, um programador nunca tem acesso direto ao hardware. Tudo que eu precisar programar o hardware, eu sempre peço para o sistema operacional e ele vai fazer para mim. E se eu quiser acessar diretamente o hardware? O que acontece? O que vocês acham? Olha, senhor. A Não sei gente, como assim. a gente pode queimar peça, fazer overclock. Sim, você poderia fazer coisas que não são permitidas. Mesmo para fazer um overclock, normalmente você utiliza um software. E esse software pede para o sistema operacional. Mas se eu conseguisse acessar diretamente o hardware, no sistema operacional moderno hoje, ele ia te cortar. Ele ia falar, esse programa executou uma instrução ilegal e será finalizado. Alguém já viu essa tela? Tela azul do Windows. Já aconteceu isso. Ah, já aconteceu? Com Quem nunca certeza. teve lá no seu sistema, lá, deixa eu achar um aqui. Eu fechei aqui o browser. Você está lá no sistema operacional e apareceu lá. Você executou uma, uma instrução ilegal, será finalizada. Imagens.
Quem nunca assistiu uma tela dessa daqui, ó? Cadê aquela tela nojenta? Não é legal, não aparece aqui. Enfim, essa imagem aqui, ó, que nunca teve uma imagem dessa. Abrir imagem. Deixa eu só abrir ela. Quem nunca teve uma imagem dessa daqui, ó? Você tá usando, de repente, seu programinha lá trava. Aí você vai ter lá, só tem o... Tá lá, o seu programa tentou executar uma instrução ilegal. O que é tentar executar uma instrução ilegal? É o seu programa tentar acessar o hardware diretamente. Se você tentar fazer isso, o seu programa ele vai ser finalizado. O seu programa, automaticamente, ele aparece lá um OK. O que faz esse OK? Ele fecha o programa. Não dá tempo de salvar, não dá tempo de fazer nada. Simplesmente ele fecha. Ele sai o programa da memória. É uma proteção que já existe nos sistemas operacionais mais modernos, pessoal, para evitar de vírus entrar. Antes não tinha isso. O que acontecia? O seu programa aqui, ó, poderia acessar o hardware. Se ele poderia acessar o hardware, ele poderia acessar o seu HD e simplesmente apagar o que estava lá dentro. E hoje, como é que funciona? O vírus, ele pode acessar o HD por padrão? Não sem passar pelo sistema operacional. Então, normalmente o que o pessoal faz quando tem um vírus no sistema? Ele tenta burlar o sistema operacional, procurar uma falha no sistema, alguma coisa que alguém esqueceu de programar lá dentro, para poder ter acesso ao seu HD. Então, o que é um vírus? É um programa que tenta procurar no sistema operacional uma falha para conseguir ter acesso ao hardware. Aí, quando ele consegue ter o acesso, aí ele detona. Entenderam? Sim, ô professor, no caso, eu vou citar um exemplo aqui. Vamos supor que eu compre um mouse da Razer. Aí eu vou lá e baixo o programa deles, que nesse programa eu altero as funcionalidades do mouse, como, sei lá, cliques ou até mesmo a LED do mouse. Eu estou fazendo uma alteração no hardware? Você está mudando, mas via software. É assim, ó. Deixa eu pegar uma tela em branco aqui. Uma tela em branco. Deixa eu desenhar aqui. Uma caneta. Então é assim, ó. Aqui você tem um sistema operacional, o SO. Tudo bem? Não olha a minha letra que eu estou desenhando para o mouse. Se alguém tentar fazer isso, vai ver que é difícil. Você tem o hardware aqui, ó, que é o seu mouse. Então, esse mouse é o seu hardware. Tudo bem? Para o sistema operacional não ter que saber todos os modelos exatos de mouse que existe no mundo, ele tem um negócio chamado drive. O seu fabricante, então, vamos supor, a Ryzen, ela vai lá, faz um drive, que é um programinha que acessa esse mouse. Então, ele faz esse drive e disponibiliza para aquele sistema operacional. Geralmente, para poder fazer a validação, ele manda uma cópia desse sistema lá para a Microsoft, falando, ó, esse é o meu drive. A Microsoft vai validar, vai verificar se aquilo lá não é um vírus e vai gerar uma chave para ele. Vai gerar um código. E esse código é armazenado aqui dentro, junto com esse drive. Quando você vai lá e põe para instalar o drive, o sistema operacional vai lá, antes de instalar, para não instalar qualquer porcaria, ele olha se tem esse código lá dentro. Esse código é um código secreto que o SO sabe qual que é. Aí ele olha, esse código está lá dentro? Se tiver, ele sabe que foi a Microsoft que deu. E se não tiver esse código lá dentro? Então, se tiver, ele deixa você instalar esse drive normalmente. Next, 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 instalou o drive, está funcionando.
Aí o seu programa aqui dentro, ó, você tem um software, seu programa vai pedir para o sistema operacional, ele vai pedir para o drive, e o drive vai acessar seu mouse lá dentro para trocar a cor, fazer o que for necessário. Tudo bem? Agora, e se o seu fabricante do mouse não mandar essa cópia para a Microsoft para fazer a validação? Ele não vai ter esse código aqui dentro, ó. Esse códigozinho aqui não vai estar lá dentro. O que vai acontecer? Na hora que tentar executar, vai dar uma mensagem de alerta, avisando que aquilo ali pode dar algum problema. E se você tem certeza absoluta que você quer instalar aquele driver. Então, ele é uma mensagem de driver não homologado pela Microsoft. A Microsoft não viu aquele código. Não sabe se aquilo lá tem um vírus dentro ou não. Entenderam? Ô, professor, eu Pode falar. entendi, mas assim, na própria plaquinha do mouse, né? Que você conecta o cabo no computador, não pode ter já programado esse instalador? Você pode ter o instalador ali dentro? Pode. Você pode ter o software ali dentro. Que seria um firmware. Então, dentro do mouse, eu poderia ter um firmware, que é um programinha aqui dentro. Ó. Então, ele coloca um software lá dentro. O drive já está dentro do próprio mouse. Na hora que você conecta, ele pega esse software e manda para o sistema operacional. Aí o sistema operacional olha, o código está liberado? Esse código foi validado? Foi. Aí ele já instala o driver e você pode utilizar. Isso na burocracia do Windows, né? No Linux, todos. Eles normalmente têm validação. Eles passam por uma validação. Se não foi validado, principalmente no caso do Windows, aparece uma mensagem para você de erro que o driver não foi validado. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui como é que ela é. Erro, Windows, driver não validado, Microsoft. Ver se aparece aqui uma mensagenzinha de erro. Como é que não é válido? Não é esse daqui. É um validado. Professor, Ah, o Thales falou que a internet dele caiu, tá? tá bom. Não é, né? Esse daqui é quando você usa um Windows pirata. Geralmente fica assim, ó, quando você vai lá. Deseja permitir instalar esse negócio. Às vezes ele fala que isso daí pode ser um vírus. Alguém já viu isso daí? Tipo fornecedor desconhecido, assim, ó. Acho Dá que um não, erro lá eu já vi dentro. isso aí no Android. Já? Já. Hã? No Android eu já vi muito isso aí, João. Por quê? Porque você está instalando algum driver que provavelmente que não foi validado pela Microsoft. Então ele vai falar, olha, você está instalando, você tem certeza que depois disso daí, se arrebentar, o problema é seu. Entendeu? Por quê? Vamos imaginar que é um vírus se passando por um driver. Na hora que instalar, no lugar do driver aqui vai ter um vírus. E o vírus, se ele estiver aqui, ele vai ter tanto acesso ao SO, como ele vai dar até acesso ao seu hardware. Porque tudo que roda nesse nível aqui, ó, roda no nível de kernel, que é o nível mais baixo. Nível de kernel, já era, ele arrebenta o que ele quiser. Eu estou colocando, geralmente são aqueles apps craqueados. Basicamente. Tem um craquezinho, libera tudo, funciona, ó. E junto vai um vírus.
Ele pode ter até o driver junto, mas junto está o vírus também. De brinde, exatamente. Entenderam qual é a função do drive? Então, para cada hardware, se eu tenho um teclado aqui, ó, um teclado especial, um teclado gamer, ele também vai ter que ter um driver aqui, ó. Então, para você usar o teclado, ele instala o drive que se comunica com esse teclado físico, tudo bem? E ele se comunica com o SO. Então, o SO pede para o drive que ele vai buscar as coisas no teclado. Então, para todo o seu hardware, tem drivers lá dentro. Placa de vídeo, placa de som, placa de rede, tudo tem o driver ali embaixo. Abaixo do sistema operacional. Então, qual é a vulnerabilidade do sistema operacional? Aqui, ó, tá rodando com modo 2, com modo 3. Aqui tá rodando com modo 1. É kernel. Tá rodando com a prioridade máxima. Então, o vírus não vai atacar aqui em cima. O que o vírus quer? Tentar pegar aqui, ó. Então, a maior parte desses caras que vão fazer vírus, eles colocam o vírus dentro de drivers e disponibilizam na internet, biblioteca. Olha, tem a biblioteca aqui, ó. O Gustavo Calqui, ataca BIOS, que é um sucesso. Basicamente, você está trocando um driver lá dentro. Você está acessando o hardware, né? Entenderam? Alguma dúvida até aqui? Não, senhor, tranquilo. Tranquilo? Então, se eu for olhar ali dentro, eu tenho toda essa parte do hardware. Então, aqui eu tenho o hardware. Então, a linguagem da máquina do meu hardware, que normalmente tem aquele assembler, que é aquela linguagem horrorosa. Tem a microarquitetura e os dispositivos físicos. Tudo bem? Aí, nós temos aqui o sistema operacional. Dentro do sistema operacional, ó, essa parte de baixo dele aqui, deixa eu colocar uma outra cor aqui, que é linda. Toda essa parte aqui de baixo dele, ó, que se comunica com a máquina, é o driver. Então, aqui embaixo, ó, tem os drivers. Geralmente, a Microsoft já te manda alguns drivers com o sistema operacional. Então, a Microsoft, para evitar problemas, geralmente ela tem cópias dos drivers. Então, o fabricante, quando manda alguma coisa para ela, a Microsoft faz a validação e já adiciona. Então, quando você vai lá e adiciona um componente no seu computador, coloca uma nova impressora, alguma coisa que você conecta no seu computador, geralmente ele já sai procurando pela internet. E onde que ele vai procurar? O primeiro lugar que ele procura? No site da Microsoft. Ele vai lá e fala, olha, acabei de conectar aqui um mouse. O cara acabou de conectar um mouse. Aí ele vai lá no site da Microsoft e fala, olha, você tem o drive desse mouse aqui? Se tiver, ele já baixa automaticamente lá da Microsoft. Por quê? Porque a segurança é maior. A Microsoft já validou, o drive está certo, ela sabe que não vai dar pau e pega esse drive e adiciona ali dentro. Entenderam? Sim. E depois você tem os processadores, os aplicativos, cada vez uma parte mais alta do seu sistema. Tudo bem? A gente vai começar um histórico dos tipos de sistema operacional aqui dentro. Aí, para isso, já são 8h25. Então, eu acho que não vai dar tempo de a gente fazer isso hoje, porque tá quase em cima da hora. Então, vamos... Caso não tenha aí, baixa do Joãozinho Game Player Super Seguro, basicamente. Se não tem no Microsoft, aí ele vai falar que não tem disponível, vai perguntar para você de onde você quer baixar. Onde você vai procurar? No fabricante. Você vai tentar
pegar o drive do fabricante. Se o fabricante fez algum tipo de acordo com a Microsoft, ele já vai instalar e não vai dar nenhuma daquelas mensagens de erro lá avisando que aquilo lá é um perigo. Tudo bem? Se ele não fez esse acordo com a Microsoft, já vai dar aquela mensagem de erro. Baixa o drive da impressora lá e ele vai instalar e falar assim, então, isso daqui não foi validado pela Microsoft, você tem certeza que você quer instalar esse trem? Aí você mesmo assim você fala instalar. Aí ele executa e vai embora. Tudo bem? Mas pelo menos você baixou do fabricante. Tem para alguém para reclamar. A última opção é tentar baixar do Zezinho. Tudo bem? Ou do Joãozinho que você colocou aí. Do site do Joãozinho, do Baixa Aqui, algum lugar assim. Por quê? Porque é certeza que você pode correr um sério risco de ganhar um vírus. Tudo bem? Então eu sempre procuro Microsoft automático. Depois, site do fabricante. Se eu conseguir, maravilha. Aí, terceiro, CD que geralmente veio junto com o scanner, com a impressora, com alguma coisa que está desatualizado. Mas é mais seguro do que pegar na internet. E por último, do Joãozinho na internet. Tudo bem? Baixei no fórum do HP. Isso não quer dizer que não foi um maluco que disponibilizou. Se foi a própria HP que disponibilizou, o usuário era HP, pode até ser. Mas no fórum, se eu quiser estar lá no fórum e colocar lá no fórum, olha, eu tenho esse driver aqui zerado e é um vírus, pode acontecer. Até agora não deu BO. Ou você não sabe que tá dando BO. Beleza? Até aqui alguma dúvida? Não? De boa? Fazer aqui a chamada, porque já dando a hora da próxima aula aí, né? Swap. Acaba mais cedo, dá até tempo de jantar ali, professor. Hã? Se acabar agora, dá até tempo de jantar ainda. Eu sei que não dá para mim fazer até as 10, às 9 horas, e senão eu sei que também é sacanagem. Meus diários. Então, nós estamos aqui em acessar diário. Adicionar aula. Nós estamos em 2 aulas. Terceira semana? Não, quarta semana. Multiprogramação. Beleza? Então, a gente começa hoje a parte de multiprogramação da nossa aula. Ângela. Eu vi a Ângela hoje no comecinho da aula. Carol. Carol, não? Carol, tá faltando bastante. Christian. Douglas. Presente. Eloá. Enzo. Presente. Gabriel Você tá Augusto. Presente, professor. Gabriel Nascimento. Ah, ela trancou? Beleza. Gabriel Nascimento não tá por aí, não? Acho que não. Giovana. Trancou também, professor. Também Na verdade, trancou? pediu transferência, né? Guilherme já colocou. Gustavo. Presente, professor. Isabelle. Giancarlo. Presente. Jonathan. Alô? Alô? Aí. Não sei se vocês estão me escutando. Tô. João Gabriel. Eu. João Pedro. João Vitor. Aqui.
Obrigado, Ângela. Joaquim. Presente. José Antônio. Lêner. Presente. A Luana, acho que eu vi hoje aí já. Márcio. Maria. Presente. Matheus. Matheus Amaral, não? Matheus Ortega. Presente. Rafael. Presente. Murilo. Pedro Paulo. Presente. Priscila. Eu acho que já não está vindo mais. Rafael Antunes. Presente. Renato. Matheus Amaral. Matheus Amaral tá aí. Beleza. Renato, acho que presente. Rian. Oi, Renato, presente. Não. Thales. Thales, não. Tiago Márcio. Vanessa. Vitor. Presente. Segundo Vitor, Vitor Yudi. Tá aí. Vinícius. E Vanderlon. O Vanderlon tá aí, ele só não tá com acesso ao chat, professor. Ah, beleza. Professor, o Thales falou que a internet dele caiu. Thales. Beleza. Certo? O professor, da chamada aqui, eu não estava escutando o senhor. Eu estava aqui. Jonathan tá por aí. Tá aqui, acho. Já coloquei presença. Tá presente. Beleza? Então, na manhã a gente continua essa parte aí. Nós vamos continuar essa parte de programação. Vamos fazer um histórico dos tipos de SO, o que é um sistema BET, ou o que é um sistema monotarefa, multitarefa e assim por diante. Ok? Então, espero vocês amanhã no mesmo horário. De nada. Até amanhã, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só perguntar. Até mais, professor. Até.